E fala para nós, cara, depois do delivery, né? Porque aí sanduicheira, delivery, aí agora, qual é o próximo trabalho que você foi fazer, assim? Aí o próximo, aí entrou a demolição. Aí entrou a demolição. Eu, Você já sabia o que que era demolição? Você imaginava? eu só imaginava, né? Porque pelo nome você pensa, demolição, demolir as coisas, mas você não tem ideia de como é, né? E aí, como que foi assim? Como que você achou esse trabalho? Conta para nós sua experiência no primeiro dia. Eu tenho um primo aqui que trabalha nessa empresa, e aí ele falou: eu consigo o trabalho para vocês lá, para mim e para meu outro primo. Aí a gente falou: não, legal, vamos sim. Ele falou assim: ó, só que é pesado, pesado e sujo. Eu falei: não, tá tranquilo, vamos lá, eu já trabalhei de muita coisa, vamos firme e forte. Mas é muito mais pesado do que eu pensava que fosse. É para homem. É pesado mesmo. E eu até perguntei pro pessoal que trabalha em demolição, com os dois caras lá, falei, eu sabia que ele trabalhou em construção, eu falei, você trabalhou em construção, né? Trabalhei. O que é mais pesado? Construção, demolição. É unânime assim, ó. Demolição é, sem dúvida, muito mais pesado. Aí eu falei, mas por quê? Porque ele falou, na construção, beleza, é pesado, mas uma hora você para lá, vai medir uma madeira para cortar, vai acertar um negócio para você pregar, vai. Tem uns momentos que você tem que pensar antes de fazer, antes de agir. Na demolição, não. Tem que quebrar tudo isso aqui. Você tem uma marreta e quebra. Você tem uma britadeira e quebra. E é isso. Você tem 8 horas para você fazer isso. Você, você pega uma britadeira na mão e é 8 horas ali quebrando o chão, e é isso, sem parar, sem pensar, sem respirar. No muito você Co- para tomar uma água ou para ir no banheiro. E bora lá. E bora lá. Como foi o seu primeiro dia, assim? Porque imagina, você trabalhou no navio, fez outras coisas, tudo. Aí você chega lá, olha, demolição, vamos te explicar como que é e tal. Pega esse negócio aqui e vamos quebrar. Como que foi o seu primeiro dia? Conta pra nós que a gente quer estar lá junto, no mesmo dia que você tava lá. Então, o primeiro dia ainda foi mais light, porque eu cheguei e já falei para os caras, esse é o meu primeiro dia. Ah, não, tá bom. Pega aquele rampa, é como se fosse um carrinho, que você joga o entulho dentro. Pega a rampa lá para mim. Eu peguei a rampa, aí o cara começa a cortar as coisas, corta e joga na rampa, pum. Corta e joga na rampa, pum. Leva a rampa e bora. Empurra a rampa pro dumpster. Dumpster é onde você joga o entulho lá. E aí foi muito assim. No primeiro dia foi muito assim. Ajudando. Pega isso por mim, pega aquilo, pega não sei o que lá, vai lá, não sei o que. E sempre muito pó, muita sujeira. Aí você está sempre com máscara, porque você não pode ficar respirando aquele pó, né? É E, um e você vai pó. com o carrinho ou você pega na mão mesmo? Vai, pega aí, pega aí. Não, você é um carrinho de pano, assim, que você empurra ele. E aí, às vezes o cara joga no chão, às vezes ele joga dentro do carrinho. Você jogou no chão, você pega no chão, joga no carrinho e leva embora. E é assim. E aí, quantas horas fazendo isso aí no primeiro dia, assim? O primeiro dia foi foi umas 7 horas de trabalho. Como que você se sentiu assim no primeiro dia, assim? Porque eu imagino que é uma atividade diferente, né? Um pouco pesado, muito Muito. pesado. Como foi tudo ok para você? Ou o primeiro dia você já estava, meu Deus? Não, no primeiro dia eu achei que foi ok. Foi ok, mas é porque eu não pus. Eu não, eles estavam me introduzindo no negócio, tipo assim. Então até foi ok. Tipo Mas assim, vamos pegar leve, porque senão no segundo dia ele não vai querer vir. é mais ou menos isso. Porque é puxado. Você vê, depois você vai aprendendo a usar as ferramentas, aprendendo como faz isso, como faz aquilo, e aí vai ficando cada vez mais puxado. Conta pra galera, assim, o porquê que é o puxado. Por que que é importante a gente falar isso, Cris? Porque tem muitos jovens que nos acompanham, tem muitos adultos também, e falam que quando chegar nos Estados Unidos, vai aceitar o que vier. E quando o que vier é demolição, aí a gente vai ver se vai aceitar mesmo. Então conta pra eles por que que é puxado. Vamos entender. Ó, é puxado porque é pesado, é literalmente pesado. Por exemplo, no trabalho que eu tô agora no Facebook, no prédio do Facebook, por isso que eu falei Facebook, tá demolindo o prédio inteiro por dentro só demolindo as partes de dentro. Aí, por exemplo, o cara vai lá, corta a parede, corta mesmo, com uma sazol, que é uma ferramenta que fica cortando assim. Então, corta a parede num tamanho assim, ó, grandão, um tamanho grandão. Eu tenho que pegar aquilo de lá e jogar no carrinho. Pego, aí ele sai cortando sem parar. Pego, joga no carrinho. Pego, joga no carrinho. Pego, joga no carrinho.
e é sem parar. E pega Então, com a mão, assim. com a mão, com a mão. Pega com a mão um pedaço bem grande de parede. Sei lá, 1 metro por 1 por 50, tipo assim. 1 por 50. E são duas partes da parede, é os dois lados da parede com o forro dentro, com tudo dentro. Então é parede pesada. Aí você pega e joga no carrinho. E aí, lá nesse trabalho, eu tô. É 8 horas de trabalho, quase 8 horas de trabalho, e é o tempo todo assim, e sem parar. Aí quando você para, ou você pega do chão a parede e joga no carrinho. Ou então você pega uma Edis, que é como se fosse uma picareta, e tem que arrancar o metal do chão. Aí você vai lá e fica batendo, pá, 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 até soltar o metal do chão lá. Sério? É. Então é um negócio pesado, pesado mesmo, me machuca. Acho que não dá para ver na câmera, mas eu tenho várias cicatrizes aqui no braço. Tem várias cicatrizes no braço. A minha canela tem um monte de roxo na canela, que é de parede que cai, quebra, ou metal que vem e bate na sua canela, ou corta, cheio de corte. Então, é pesado, te machuca, é pó. Chega a um nível de pó, dependendo, que você não enxerga, é como se fosse uma neblina, você não enxerga 1 metro para frente, de tanto pó. Então, você tá usando a máscara aqui. Eu tiro a máscara, meu nariz aqui tá cheio de pó, meu nariz tá inchado, porque a máscara aperta, eu tenho que apertar bem para não entrar pó, então eu aperto bem, meu nariz fica inchado depois, meu olho fica tudo vermelho por causa do pó, mesmo se eu usando óculos, o pó entra, é fininho, ele entra. Então, é um ambiente hostil, é pesado e cansativo, e é quente, você tá suando, você tá trabalhando, e pó, e barulho, barulheira. Então, tudo isso cansa muito. Então, por isso que Caraca. eu falo, é cansativo. E, Não é. e quando você começou a ter mais disposição para fazer isso? Porque, assim, parece que você já está há um tempo fazendo isso. Mas o início, assim, não doía as suas costas? Como que foi aí? Dói. Igual, eu tive problema nesse. Não, nesse pulso aqui. Acho que era nesse pulso aqui. Durante um bom tempo. Dor, muita dor, inflamação, não sei o que no pulso. Aí tomei anti-inflamatório forte, comecei a usar aquelas munhequeiras que você põe assim para segurar o pulso firme assim. Comprei uma até que vem até aqui na mão que segura o pulso reto, não tem nem como dobrar, para não ter perigo. Aí foi melhorando, usei um bom tempo. Aí hoje eu tenho uma dor aqui dentro do cotovelo que dói demais. Se eu apertar aqui, ó, igual eu tô apertando, dói. Eu sinto doer. Se eu encostar o braço na mesa aqui, dói. É umas dores assim que é foda. Eu já tive problema no lombar também, mas daí você usa uma cinta para recuperar, aí recupera, aí vai, começa a doer outra coisa. Mas a minha intenção não é ficar. Daí o pessoal fala: por que você não sai da mansão? A intenção é sair. Mas as coisas não funcionam assim. Você sabe como é que é? Igual tem gente que fala: não, Estados Unidos é ruim, então por que você não volta? Porque não é assim. Não é, eu quero sair dos Estados Unidos, vou voltar. Não, você tem que planejar. Você planeja, eu preciso de tanto dinheiro, eu preciso acertar tal coisa, vou arrumar não sei o quê, vou esperar terminar esse negócio que eu tô criando aqui para eu voltar já bem. Então, tudo tem um planejamento. Eu não posso simplesmente largar assim. Então, eu estou acertando para eu conseguir sair de maneira que eu não saia desamparado, digamos assim. Então, é por isso que eu ainda não saí. Eu pretendo ficar mais um tempinho. Mas Há quanto, tô caminhando as coisas. há quanto tempo faz que você já está nesse trabalho aí? Porque é um trabalho bem pesado, viu, cara? Eu acho que no primeiro dia eu já estaria pulando fora. Eu tô. Acho que em julho faz um ano. Eu não sei Caraca, se julho faz um ano. você está aguentando, hein? É. Ah, parabéns. E nesse trabalho, assim, trabalha quem? Só brasileiro, americano, hispano? Quem costuma trabalhar junto com você assim? Brasileiro, americano, hispano, português. Pessoal de tudo que é lado. Tem muita diferença, assim, que você vê de uma cultura para outra fazendo esse trabalho, assim? Tem uns que fica mais folgado, tem outros que dá mais o gás. Como que é, assim, a diferença, assim, que você vê?
Tem demais, tem diferença demais. O americano é mais de boa. Porque, assim, não que o americano seja ruim de trabalho ou seja fraco. É que o americano, por exemplo, ó, tem que demolir a parede ali que é no alto. Ele vai colocar o andaime, ele vai medir, ele vai ver as ferramentas que ele precisa, que ele vai precisar lá, ele vai ver os itens de segurança, ele vai analisar tudo, aí ele vai falar, beleza, agora vai lá, pode ir trabalhar, ou vamos lá, vamos trabalhar. Assim é o americano. No caso, o chefe, eu tô falando chefe. O chefe vai fazer tudo isso para você poder ir lá trabalhar e começar. Agora, se é um chefe brasileiro, ele vai falar, sobe lá. Ó, tá aqui a Sazol, vai lá. Ah, preciso de um snip. Pega o snip aí pra mim. Entendeu? Tipo, vai vendo no processo. Mano, regaça aí. Depois a gente vê como que faz. O brasileiro é mais ou menos assim, o americano não. Ele já esquematiza tudo antes de fazer. E ele faz da maneira mais ok possível. Igual, eu fui fazer um trabalho. Foi eu e meu primo nesse trabalho. Que a gente tinha que demolir uma parede que era pequena até. Só que era numa fábrica de doces. E era na área onde passava os vapores quentes, vapor quente, tubulação, tudo. Até o chefe, ele encostou, fez uma bolha no braço dele. Na hora que ele encostou sem querer. A gente colocou vários cobertores lá, cobertor para térmico, para aguentar. Um cobertor pegou fogo. E o cobertor é térmico. Ele é feito Caraca. E vocês tinham que fazer um trabalho ali de quantas horas? até quebrar a parede inteira. Aí o chefe era americano nessa obra. Aí ele fez esse processo, esquematizou tudo. Ele foi lá e fez tudo, não falou pra gente fazer nada. Ele falou, deixa que eu faço. E ele fez tudo. Cara, gente boa pra caramba. E até falei pro meu primo, se fosse brasileiro, ele ia falar, eu não, você vai lá e faz isso aí. Aí a gente boa pra caramba. Aí ele falou assim, ó, vocês começam, vai trabalhando ali quebrando. 10, 15, 20 minutos, você tá com... tipo, a gente ficava pingando. Tava tipo 50 graus lá. Não é exagero, tava 50 graus lá dentro, numa área fechada. Tinha uma placa escrito a temperatura. Então a gente sabia. E trabalhando, você imagina, num lugar fechado, trabalhando, quebrando uma parede. O quanto quente era. Então a gente fazia tipo 15 minutos quebrando, descia, ia lá fora, tomava água, esfriava o corpo, respirava, voltava. 15 minutos. Só assim, o dia inteiro, até quebrar a parede inteira. E aí ele, ok, entendeu? Agora, se fosse um brasileiro, igual eu te falei, ele ia falar, ó, vai lá, regaça. Ó, preciso sair, tô aguentando mais não. Ô, louco, você é fraco, hein? Caramba, vai lá, pô, regaça, meu. Estamos perdendo tempo, o que é isso? Não sei o que. Lógico, não todo brasileiro e também não todo americano. Tem americano cuzão na companhia também, tem brasileiro também, mas normalmente os americanos são mais metódicos, assim, eles acertam as coisas tudo assim. E o brasileiro é mais regaça aí, vamos lá e tal. E dentre os brasileiros também tem diferença. Igual, tem muito. Os caras são apelidados de Rondônia. O cara é de Minas, mas se o cara é muito regaça pra caramba, ô, você é Rondônia, hein? Por Porque. quê? Rondônia trabalha mais? Isso, porque os caras de Rondônia, os caras são brutos mesmo. Os caras arregaçam mesmo. Mas eu não sei, eu nunca fui para Rondônia, mas os caras da companhia que trabalham, que são de Rondônia, eles eram da roça. Normalmente os caras eram da roça. Tem um lá que ele foi ter eletricidade na casa dele com 15 anos de idade. Pra você ter ideia do quanto roça era. Não tinha eletricidade na casa dele até os 15 anos de idade dele. E ele não tem nem 40, entendeu? Então, os caras estão acostumados a trabalhar desde muito pequeno, pegar desde quando o sol nasceu até o sol se pôr. Então, eles já têm isso no DNA do cara, já é muito trabalhador desde muito pequeno. Então, é aquele negócio, não tem como você julgar ou comparar. O cara nasceu assim, trabalha assim pra caramba desde quando é pequenininho. Não tem como comparar comigo. Eu trabalho desde pequeno também, mas não trabalhei na roça. Eu trabalhei em oficina mecânica, comércio, não sei o quê. Fiz várias coisas, mas não com trabalho tão pesado. Então, é por isso.
Aí tem diferença nacionalidade, tem diferença local que nasceu, tem diferença. Bacana. Nesse período trabalhando na demolição, você já viu alguém sofrer algum acidente de trabalho, alguma coisa crítica mesmo, bem séria? Uh, eu não vi, mas teve um cara já que teve ataque cardíaco, o médico falou para ele porque ele estava trabalhando demais. Tem cara que já perdeu um pedaço de dedo. Sexta-feira agora, um cara caiu do andaime. Eu não estava lá com ele, mas ele caiu do andaime. Eu já me cortei várias vezes. Já me cortei várias vezes. Acidente grave, assim, que eu lembro é isso. Mas é muito fácil se acidentar, muito fácil se acidentar. Por que que acaba sendo fácil, assim, se acidentar? Só pra galera saber, né, porque muita gente sai do Brasil, Cris, com muitos sonhos de ter um iPhone ou dirigir um carro, qualquer coisa, e às vezes entram nesses trabalhos porque muitos falam que não, você tem que fazer, porque senão você não é homem, você não é macho, e aí às vezes o cara se vê numa situação que não tem volta, né? Por exemplo, eu tenho amigo que foi trabalhar no, se não me engano, é piso de azulejo e perdeu metade de um dedo, perdeu o movimento do outro. Então, assim, por que que é fácil se acidentar nesses trabalhos? É porque a gente trabalha com ferramentas perigosas, né? A gente trabalha com a sazol que eu falei para você, ela fica cortando, ela é uma lâmina que fica assim, ó, para cima e para baixo, cortando. O cara errar a sazol ali, ele pode passar no meu braço. Eu tô do outro lado da parede para pegar a parede para ele. Ele tá cortando a parede aqui. Se ela escapa da mão dele ou por alguma razão ele não vê, sei lá, ela pode voar em mim e pegar no meu braço. Eu já cortei concreto no chão com uma é como se fosse um esmeril gigante, assim, com uma lâmina bem grande, assim, para cortar concreto. É um esmeril de mão, assim. Então é muito fácil aquilo lá escapar e ir na minha perna, ou quebrar a lâmina e voar no meu braço. Acontece. São trabalhos perigosos porque as ferramentas são perigosas e os locais que a gente trabalha é hostil. Não é um local que não é legal. Igual eu falei para você, trabalhar em um lugar que a temperatura tá 40 graus, 50 graus de temperatura, ou em um outro lugar que você não enxerga outra pessoa de tanto pó que tem, tanto que você está inalando ali. Então é muito insalubre. Os locais são insalubres, né? Então é muito por isso, é muito fácil machucar por isso. Complicado, né? E fala para nós, né, nesse trabalho aí, porque hoje você trabalha numa empresa americana, tem benefícios trabalhando nesse trabalho? E quanto que paga em média, assim, nesse trabalho aí? Tem benefícios, eu tenho plano de saúde, tenho plano dentário, tenho vários planos até. E o salário depende. Se eu fizer de segunda a sexta, 8 horinhas por dia, que deve dar 40, tiro 1.100 por semana. É mais ou menos isso. Se eu fizer, por exemplo, 3 horas extra na semana, que é trabalhar 24 horas a mais, né? 8, 16, 24. 24 horas a mais na semana. Aí dá para ir para uns $2.000 na semana. Bacana. É, o salário não é ruim comparado ao risco, né? É, não. É, Salário não, tá certo.